Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem, em paz, tranquilos. Vamos ao nosso texto do base. Segundo livro dos Reis, capítulo 10, versículo 1 diz assim: E Acabe tinha 70 filhos em Samaria. Jeú escreveu cartas e as enviou a Samaria, aos chefes de Jezreel, aos anciãos e aos tutores dos filhos de Acabe, dizendo: Logo, em chegando a nós essa carta, pois estão convosco os filhos de vosso Senhor, como também os carros, os cavalos, a cidade fortalecida e as armas. Olhai pelo melhor e mais reto dos filhos de vosso Senhor, o qual ponde sob o trono de seu pai, e pelejai pela casa de vosso Senhor. Até aqui. Vamos orar. Senhor, nós oramos te agradecendo, pedindo que o Senhor venha nos dando sabedoria, discernimento e que nós possamos crescer em graça e em fé, no conhecimento do Senhor. Amém. Amém, irmãos. O capítulo 10, para relembrar, Jeú, ele é ungido rei, ele faz uma verdadeira limpa, ele mata 2 reis, ele mata Jezabel. Só que a coisa não para por aqui. Por quê? Porque Acabe tinha 70 filhos. Era comum os reis daquela época ter haréns, além de suas esposas, tinham concubinas, o que gerava uma enorme descendência. E aí o que Jeú faz? Jeú, ele escreve cartas aos líderes das tribos de Israel, aos tutores dos filhos, falando sobre a questão da descendência de Acabe. Na verdade, o que Jeú está fazendo uma espécie de teste, uma espécie de consulta, para ver qual que vai ser o comportamento daqueles líderes. Afinal, algum dos filhos de Acabe poderia requerer o trono, o que mergulharia Israel numa guerra civil, o que mergulharia Israel num morticínio enorme. Só que aí o que acontece? Veja que interessante, versículo 4. Porém, eles temeram muitíssimo e disseram: Eis que 2 reis não puderam resistir a ele. Como, pois, poderemos resistir-lhe? Então, o que tinha cargo da casa e o que tinha cargo da cidade, os anciãos e os tutores mandaram dizer a Jeú: Teus servos somos, e tudo quanto nos disseres faremos. A ninguém constituiremos rei. Faze o que parecer bom aos seus olhos. Olha que interessante. Os anciãos, os encarregados, que eles param para pensar, falam: peraí, esse camarada matou 2 reis. 2 reis não puderam resistir. Quem somos nós para aguentar com ele? E aí eles tomam a seguinte decisão, eles respondem a Jeú, falam: olha, Jeú, o que você pretender fazer tá bom, nós não vamos constituir nenhum rei. Nós não vamos ser empecilho. Não queremos coroar ninguém. Faz o que você bem entender. E aí Jeú, com o caminho limpo, continua sua ação em Israel. E olha o que ele vai fazer, versículo 6. É um texto um pouco longo. Então, segunda vez ele escreveu outra carta, dizendo: Se fordes meus e ouvides a minha voz, tomai as cabeças dos homens, filhos de vosso Senhor, e vinde a mim amanhã, a esse campo, a Jezreel. Os filhos do rei, 70 homens, estavam com os grandes da cidade, que os mantinham. Sucedeu que, chegada a eles a carta, tomaram os filhos do rei e os mataram, 70 homens, e puseram suas cabeças nos cestos, e lhes mandaram a Jezreel. E um mensageiro veio e lhe anunciou, dizendo: Trouxeram as cabeças dos filhos do rei. E ele disse: Ponde-as em 2 montões, à entrada da porta, até amanhã. Vamos fazer uma pausa aqui. O que acontece? Jeú então põe as cartas na mesa e chega e fala: olha,
se vocês estão realmente comigo, se vocês vão me servir, vocês vão pegar todos esses descendentes de Acabe e vocês vão mandar a cabeça deles para mim. E aí o que eles fazem? Para não arrumar encrenca com Jeú, esses homens eram os maiorais da cidade, eles eram autoridades, eles pegam os filhos de Acabe, cortam a cabeça deles e mandam num cesto. Assim que essas cabeças chegam em Jezreel, o que Jeú faz? Jeú, na verdade, ele faz algo aqui para colocar terror no povo. Porque nenhum rei, pelo menos que eu me lembre, pode ser que eu esteja errado, mas nenhum rei de Israel ou de Judá teve essa atitude aqui. Ele faz 2 pilhas com as cabeças dos descendentes de Acabe. A intenção disso é colocar medo. A intenção disso é falar o quê? Olha, quem se levantar contra mim vai ter o mesmo destino. É uma coisa horripilante. Veja, na nossa sociedade, nós não somos acostumados a isso. Mas se você imaginar 2 pilhas, com 35 cabeças cada uma, expostas ao ar livre, deve ser uma coisa muito feia de ver. E, na verdade, uma coisa assustadora. E aí o que vai acontecer? Versículo 9, e sucedeu que, pela manhã, saindo ele, parou e disse a todo o povo, vós sois justos, eis que eu conspirei contra o meu senhor e o matei, mas quem feriu a todos esses? Sabei, pois, agora que, da palavra do Senhor, que o Senhor falou contra a casa de Acabe, nada cairá em terra, porque o Senhor tem feito o que falou pelo ministério do seu servo Elias. Também Jeú feriu a todos os restantes da casa de Acabe em Jezreel, como também a todos os seus grandes, os seus conhecidos, os seus sacerdotes, até não deixar nenhum restante. Olha que interessante a fala de Jeú. Ele chega para eles e fala, olha, vocês são justos. Quem conspirou contra o seu senhor fui eu. Só que aí ele vem com uma frase incriminando. Ele falou, mas esses aqui, quem matou foi vocês. Na verdade, de uma maneira astuta, Jeú mostra para eles, fala, eu me rebelei, mas vocês estão juntos, vocês mataram os descendentes. Agora, fica tranquilo, porque tudo isso é para cumprir a palavra do Senhor que foi dada pelo profeta Elias. Tudo isso é para cumprir a profecia. Se você olha, fala, nossa, como Jeú era piedoso. Lógico, Jeú sabia da profecia. Jeú tinha uma palavra da parte de Deus. Mas não entendam Jeú como um camarada tão espiritual assim. Não entendam Jeú como um camarada tão bom caráter assim. Porque ele acaba envolvendo todas as autoridades de Israel na revolta. Por quê? Porque as autoridades tinham a escolha de falar, olha, nós não vamos matar os descendentes de Acabe. E o herdeiro correto do trono é esse filho aqui de Acabe, não você. Só que eles mataram os descendentes. E veja que interessante, esse versículo 11 mostra que já começou a haver algo de errado com Jeú, porque ele começa a exagerar na sua vingança. A ordem era exterminar a casa de Acabe. Ele poderia exterminar sacerdotes malignos de uma falsa religião. Mas ele também extermina conhecidos e amigos de Acabe, que aparentemente, segundo o que o texto fala, não tinham feito nada. Ele começa a exagerar na sua vingança. O que a Bíblia quer nos expor? Jeú foi um instrumento da parte de Deus, Jeú fez o que tinha que fazer, porém ele também errou, ele também pecou, porque ele executou pessoas que ele não devia executar. E mais à frente ele vai responder por isso.
mesmo em nome de cumprir a palavra do Senhor, mesmo em nome de purificar Israel, mostra que Jeú, nesse ponto, está começando a ser contaminado pelo poder. Se você quer saber o caráter de uma pessoa, dá poder para ela. Muitos, quando têm poder, se perdem. Aqui Jeú fez o que tinha que fazer? Fez, mas ele começou a exagerar. Ele limpou Israel? Limpou. Mas começou a matar pessoas que não deveria. Os descendentes de Acabe, era a palavra de Elias. Sacerdote de Baal, a lei de Moisés mandava matar. Mas amigos de Acabe não tinham feito nada. O que ele está fazendo aqui? Está fazendo uma limpa no reino para ninguém se rebelar contra ele. Ele está fazendo como outros reis do passado fizeram, que assim que assumiram o poder, exterminaram todo mundo. E aí a narrativa vai continuar. Versículo 12. Então se levantou e partiu, e foi a Samaria. E estando no caminho em Bet-Eked dos pastores, Jeú achou os irmãos de Acasias, rei de Judá, e disse: Quem sois vós? E eles disseram: Os irmãos de Acasias somos, e descemos a saudar os filhos do rei e os filhos da rainha. Então disse ele: Apanhai-os vivos. E eles os apanharam vivos, e os mataram junto ao poço de Bet-Eked, 42 homens, e a nenhum deles deixou ficar. Aqui continua o cumprimento da palavra do Senhor. Quem eram esses? Irmãos de Acasias. O que eles eram? Descendência de Acabe. Só que eles eram de Judá. Lembra que eu mostrei para vocês? Houve uma guerra, o rei Azael da Síria. Aí o rei Jorão, o rei Acasias foram guerrear contra ele. Aí Jorão voltou ferido. Aí Acasias foi visitar Jorão. Aí a gente tem informação aqui que os irmãos de Acasias também foram visitar a família. Aí a gente percebe a providência de Deus reunindo todo mundo, ao mesmo tempo que Jeú é ungido rei. Ele mata o rei de Israel, mata o rei de Judá, mata os descendentes de Acabe e ainda encontra no caminho de Samaria os descendentes de Acasias. E também executa os 42, porque eles eram casa de Acabe. O que eu quero que você entenda? Não existe acaso. O que existe é providência de Deus. Esses homens estavam com data, estavam com dia marcado, o final da vida deles. Havia uma palavra do Senhor contra a descendência. Uma coisa eu posso te falar, conhecendo a Bíblia, qualquer um deles que se humilhasse diante de Deus, que buscasse o Senhor de todo o coração, provavelmente o Senhor teria um outro destino. Porque aqui nós estamos falando de uma família ímpia. O que nós temos que lembrar? A filha de Acabe casada com o filho de Josafá era a rainha Atalia, filha de Jezabel, uma mulher mais maligna que a sua mãe. Nós vamos ver mais à frente. Foi ela que ajudou a criar esses descendentes. Aqui ninguém presta, aqui é tudo idólatra. Aqui é tudo gente que aborrece ao Senhor. E por serem descendência de Acabe, havia uma palavra do profeta Elias que ia limpar a descendência. Quando Jeú viajou para Samaria, ele não estava pensando em cruzar os irmãos de Acasias. Foi a providência de Deus que fez cruzar. Então o que eu aprendo aqui? O mesmo Deus que livra é o mesmo Deus que também faz com que pessoas caiam, com que pessoas morram. Porque a nossa vida está na mão de Deus. Por isso que é muito importante você orar. É muito importante quando você vai sair de casa, Senhor,
me dá sabedoria, me dá discernimento, guia o meu dia. Senhor, guarda os meus filhos, guarda os meus parentes. Senhor, guarda as pessoas que eu amo. Porque tudo acontece segundo a providência de Deus, tudo. Nós vimos essa semana aqui no cruzamento, está sem a placa de pare. Ontem passou um carro a 50 por hora, mais ou menos, direto. O outro não bateu por 2 segundos. Quem é que deu aqueles 2 segundos? Foi Deus. Então tudo está na mão do Senhor. Não existe acaso. Por isso que é muito importante o ministério de oração nosso diante de Deus, a dependência. Não custa nada. Às vezes um cordão desamarrado pode representar um livramento. Às vezes um carro que não quer pegar de manhã pode representar um livramento. Eu já olho assim, vou pegar o carro de manhã, não quer pegar, fico tranquilo. Alguma coisa Deus está fazendo. Então assim, tudo com calma, tudo na dependência do Senhor, debaixo de oração, entendendo que os nossos dias foram escritos no livro do Senhor. Agora, a mesma Bíblia que fala que os nossos dias estão escritos no dia do Senhor, nos orienta a ser prudente, nos orienta a ter sabedoria. Uma coisa não invalida a outra. Por exemplo, nós cremos em segurança de salvação. Mas o próprio Deus usa os textos da Bíblia falando para você não se desviar, falando para você não se afastar da congregação do Senhor, falando para você não se afastar da fé. E os escritores bíblicos não têm problema nenhum com isso. O mesmo escritor bíblico que escreve, você está firme na mão do Senhor, ele também escreve, não para de ir para a igreja. Cuidado. Tranquilo, numa boa. Então, quando você vai sair, Senhor, me guarda. Estando na rua, vigia. É cuidado numa estrada, é cuidado ao dirigir, é cuidado de não passar em determinados lugares. Porque muitas vezes na sua vida, Deus vai usar a sua prudência para que nada de mal aconteça. Essa é a graça da Bíblia. Nós vivemos a nossa vida. É como o reverendo Augusto Nicodemos brinca. A pessoa consulta a Deus. Senhor, eu quero me casar. Com quem? Aí Deus fala, é uma história, né? Filho, você escolhe. Aí a pessoa encontra e fala, Senhor, encontrei essa esposa. Aí diz que Deus faz assim, filho, era bem isso que eu tinha para você. Então é mais ou menos assim que o Senhor trabalha. Entendeu? Aparentemente sou eu que escolho. Mas eu faço escolhas capacitadas por Deus, que me guiam para o seu bom propósito, através da providência. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho, depois pode encher água aqui, ó. Versículo 15. E partindo dali, encontrou a Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro, o qual saudou e disse, reto é o teu coração para comigo, como o meu é para contigo. E disse Jonadab, então, se dá-me a mão. E deu-lhe a mão, e Jeú fê-lo subir consigo no carro. E disse, vai comigo, e verás o meu zelo para com o Senhor. E o puseram no seu carro. E chegando a Samaria, feriu a todos os que ficaram de Acabe em Samaria, até que os destruiu, conforme a palavra que o Senhor dissera a Elias. Até aqui. Veja, quem é Jonadab da casa de Recabe? Recabe é uma família de levitas muito consagrada ao Senhor, que inclusive não tomava vinho, não se contaminava com nenhum fruto da vida, era uma família, vamos dizer, muito consagrada. Aí Jeú encontra esse Jonadab. Aí ele pergunta, você é comigo? Da mesma maneira que eu sou com você? Jonadab fala, sou, então sobe aqui no carro. E aí ele vai, chegando em Samaria, e executa todo mundo da família de Acabe.
O que ele quer mostrar? O zelo dele pelo Senhor. E o que ele quer mostrar para o povo? Um sacerdote de uma família consagrada está com ele. Então, ao mesmo tempo que Jeú está se mostrando, ele também está mostrando ao povo que ele tem o apoio dos sacerdotes. Lembra que eu falei que Jeú não era de todo inocente? É um político. E normalmente os políticos gostam desse tipo de coisa. É um jogo de interesses. É um jogo de poder. Mas Deus, na sua maestria, usa tudo isso para cumprir o seu propósito. Simples assim. Mas a gente percebe, veja, Jeú está querendo dizer, olha, eu sou consagrado, eu sou bom. Só que as atitudes dele vão mostrar que o coração dele não é de todo para o Senhor. Enquanto está interessando para ele, está tudo bem. Quando não interessar, o nível de consagração vai descer. Infelizmente, para muita gente é assim. Enquanto o Senhor está dando bênçãos, enquanto o Senhor está dando dádivas, todo mundo é consagrado. Aí, de repente, o Senhor vem e pede algo. E aquele algo custa. E eu não estou falando de dinheiro. Estou falando que existem coisas que nos são preciosas e que Deus quer tirar da nossa vida. Práticas. Que muitas vezes podem ser nocivas à minha fé. Quando chega aquilo, eu não entrego para o Senhor. Entendeu? Mais ou menos é assim. E aí a narrativa vai continuar, versículo 18. E ajuntou Jeú a todo o povo e disse-lhe, pouco serviu Acabe a Baal, Jeú, porém, muito servirá. Por isso, chamai-me agora todos os profetas de Baal, todos os seus servos e todos os seus sacerdotes, não falte nenhum, porque tem um grande sacrifício a Baal. Todo aquele que faltar não viverá. Porém, Jeú fazia isso com astúcia, para destruir os servos de Baal. Disse mais Jeú, consagrai a Baal uma assembleia solene, e apregoaram. Também Jeú enviou por todo Israel, e vieram todos os servos de Baal, e nenhum homem deles ficou que não viesse. E entraram na casa de Baal, e encheu-se a casa de Baal, de um lado ao outro. Então disse ao que tinha cargo das vestimentas, tirai as vestimentas para todos os servos de Baal. E ele lhes tirou para fora as vestimentas. E entrou Jeú com Jonadab, filho de Recabe, na casa de Baal, e disse aos servos de Baal, examinai e vede bem, que porventura nenhum dos servos do Senhor aqui haja convosco, senão somente os servos de Baal. Vamos fazer uma pausa aqui. O que Jeú faz? Convoca todos os sacerdotes, a turma da feitiçaria, os servos de Baal, e arma uma assembleia solene. Quando eles chegam, ele manda retirar as vestes. Havia partes do culto de Baal que eles faziam com túnicas diferentes, alguns seminus. Nós temos que lembrar que eram cultos de fertilidade. Aqui eles não estavam totalmente nus. Eles estavam com pouca roupa. Dentro da cultura judaica, era algo muito sério ficar totalmente nu, mas eles estavam com pouca roupa num nível tal que se precisasse ter um culto de fertilidade ali, teria. Mas o que Jeú está querendo fazer? Jeú está armando uma armadilha. Ele fala, olha bem, se não tem nenhum sacerdote do Senhor aí. E não tinha. Por quê? Porque Jeú armou uma arapuca. Jeú quer fazer agora uma limpeza na religião de Israel. E ele coloca todos os sacerdotes de Baal.
Antes disso, ele tinha matado todo mundo que era da Acabe em Samaria. Só que a Bíblia não fala que ele tinha tocado nos sacerdotes de Baal. Por isso da convocação. E ele fala o seguinte, olha, Acabe serviu a Baal, mas eu vou servir muito mais. O que a turma falou? Opa, melhorou. Vamos continuar por cima. Porque sempre que a classe religiosa se junta ao poder, normalmente ela tem vantagem. Isso é em todas as culturas, se repete em toda a história humana. Só que Jeú está armando uma armadilha para matar todo mundo. E aí o que vai acontecer? Versículo 24. E entrando eles a fazerem sacrifícios e holocaustos, Jeú preparou da parte de fora 80 homens e disse-lhes, se escapar alguns dos homens que eu entregar em vossas mãos, a vossa vida será pela vida dele. E sucedeu que, acabando de fazer o holocausto, disse Jeú aos da sua guarda e aos capitães, entrai, feri-os, e não escape nenhum. E os feriram a fio de espada, e os da guarda e os capitães os lançaram fora, e foram à cidade da casa de Baal, e tiraram as estátuas de Baal, e as queimaram, e também quebraram a estátua de Baal, e derrubaram a casa de Baal, e fizeram dela latrinas, até o dia de hoje. Qual que é o negócio aqui? Juntou todos os capitães, 80 homens. Deixou os sacerdotes de Baal fazendo sacrifício dentro do templo. Para quê? Para eles pensarem que realmente era uma festa a Baal. Jeú era um comandante militar. Jeú não era bobo. Sabia como fazer a coisa. Chamou os sacerdotes, organizou as vestes deles, iniciou o sacrifício a Baal. Só que enquanto eles estavam lá dentro, ele aqui fora juntou 80 homens e falou, olha, se escapar algum, é a vida de vocês contra a vida deles. Isso era muito comum naquela época. Quando ficava alguém encarregado de um prisioneiro, quando ficava alguém encarregado de executar alguém, se a pessoa não morresse, o executor morria no lugar. E aí o que eles fazem? Passam a fio de espada todos os sacerdotes de Baal. Lançam fora do templo. Retiram todas as estátuas que tinha dentro do templo. Moe, põe fogo, transforma em cinza. E aí a estátua principal, que um rei de Israel tinha tirado ela, aquele rei que foi falado, olha, ele não foi de todo mal, porque ele tirou a estátua de Baal. Essa estátua aqui. Só que não sabemos quem foi, colocou de volta. Só que também essa grande estátua foi retirada. Veja, existe um versículo bíblico, Deuteronômio 7:26. Fala o seguinte, não colocarás, pois, coisa maldita na tua casa, para que não te sejas por laço. O que acontece? O que é uma coisa maldita? É um objeto para culto. O que se ensina por aí? Que existem objetos malditos e que pode se trazer maldição para dentro de casa através de um objeto maldito. Quem já ouviu isso? Deixa eu explicar uma coisa para você. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10, fala o seguinte, que o ídolo não é nada. E que o sacrificado ao ídolo, muito menos. Então, o Novo Testamento me mostra que essas coisas, por exemplo, se eu tiver a estátua de um demônio, ela não tem poder de me trazer maldição. Porém, o que acontece? Como cristão, eu não vou querer ter algo nojento na minha casa.
Eu não vou querer ter algo que me ligue a uma prática que o meu Deus odeia. Já pensou que bonitinho o seu filho brincando com uma série de ídolos? O que você está ensinando para ele? Paganismo. Então o que acontece? No Antigo Testamento, esse versículo fala o seguinte, olha, não tem objeto maldito, porque senão você vai acabar adorando ele. Aqui está falando de prática religiosa. O que é o laço? O laço é a pessoa adorar ídolos. No Novo Testamento, eu aprendo que o ídolo não é nada. Que na verdade o que tem por trás dele é um culto a demônios. Agora, no Novo Testamento, eu quero agradar o meu Deus, eu quero levar uma vida consagrada. Então, o que eu oriento para os irmãos? Sabe que algo é ligado a alguma religião? Ore ao Senhor e ponha fora. Entendeu? Por que eu vou querer na minha casa ter algo que o meu Deus odeia? Eu creio que ninguém aqui quer ter algo que Deus odeia. E nós vivemos num mundo extremamente paganizado. Então é muito importante o crente andar com discernimento. Senão, se você for ver, sem perceber, você vai ter um quadro do capeta dentro da sua casa. E talvez um dia entre alguém que conheça aquele capeta lá. E vai falar, nossa, você é cristão, mas também você é dessa religião aqui. Se adora Jesus, mas também se adora esse Deus. Então o cristão tem que ter discernimento. E dessa maneira eu gosto muito da prática dos antigos puritanos. Eles não queriam nenhum tipo de envolvimento com idolatria. Então tudo que eles sabiam que era ligado à idolatria, eles tiravam fora das suas casas. Eu acho que é uma coisa boa. Agora, tudo isso você precisa fazer com discernimento. Por exemplo, eu tinha um jogo de xadrez. Com 7 anos de idade eu fui campeão de um campeonato de xadrez. Ganhei aquele jogo de xadrez. Tinha um valor estimativo enorme. E aí um dia me falaram que as peças do tabuleiro de xadrez eram consagradas. Mal orientado, o que eu fiz? Queimei o tabuleiro de xadrez. E o que aquilo trouxe de retorno para a minha vida? Arrependimento. E eu me achei um idiota espiritual, porque eu fiz algo que não funcionou. Entendeu? Então assim, cuidado, sabedoria, discernimento. Pergunte para o pastor, fala, pastor, tal coisa está me incomodando, tal. Não precisa fazer caça às bruxas. Mas eu creio que um bom testemunho público é interessante. Agora, nesses dias aqui, tinha que limpar tudo. A ordem de Deuteronômio era queimar, era destruir, era pôr abaixo. Não ficar nada. Inclusive, o templo de Baal virou banheiro, virou latrina. Para que nunca mais houvesse adoração ali. Fica ritualmente impuro, porque nem na cultura pagã eles iriam fazer uma adoração num lugar que serviu de banheiro. Latrina é banheiro. Não sei se tem essa palavra em espanhol. Tem? Mesma palavra, mesmo sentido. Entendeu? O que eles fizeram aqui? Eles tornaram impuro o templo de Baal. Amém? Coloca um pouco de água para mim aqui. Vamos seguir. Versículo 28. E assim, Jeú destruiu a Baal de Israel. Porém, não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar a Israel, a saber, os bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Até aqui. Deixa eu tomar um gole. Olha que interessante. Lembra que eu falei que a reforma de Jeú foi até um limite? Mas naquilo que interessava para ele, ele não mexeu. Qual é a questão aqui? Jeroboão primeiro rei de Israel, fez 2 bezerros e criou um local de adoração. Esse foi o maior pecado de Israel.
Dessa maneira as pessoas não iam a Jerusalém adorar no templo. O que Jeú tinha que fazer? Da mesma maneira que ele exterminou o culto a Baal, ele tinha que ter exterminado os bezerros. E ele não fez isso. O que você aprende aqui? Não adianta uma reforma religiosa que não seja completa. Imagina você, foi salvo, está servindo ao Senhor. E aí você vai no templo de feitiçaria uma vez por mês. Está correto? Deus aceita esse tipo de adoração? Você está servindo ao Senhor. Aí você vai fazer adivinhação. Vai numa cartomante, vai lançar sortes. É uma prática correta? Não. O que é muito comum na igreja, está servindo ao Senhor, e aí vai e consulta horóscopo, que nada mais é do que adivinhação em cima dos astros. Entendeu? É a chamada astrologia. Não confunda com astronomia, que é uma ciência, um negócio bacana. O firmamento foi Deus que criou. Muitos não sabem, mas o firmamento é todo encaixado, ele é perfeito. Ele funciona como as engrenagens de um relógio, tudo perfeito. Agora, a astrologia é a adivinhação. Por exemplo, tem crente que faz simpatia. Tem crente que faz benzimento. Tudo isso está errado. Mais ou menos é o que Jeú está fazendo aqui. Mas olha a consequência que vai vir. Versículo 30. Por isso, disse o Senhor a Jeú, porquanto bem agiste ao fazer o que é reto aos meus olhos, e conforme tudo quanto eu tinha no meu coração, fizeste a casa de Acabe, teus filhos, até a 4ª geração, se assentarão no trono de Israel. Mas Jeú não teve cuidado de andar com todo o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, com que fez pecar a Israel. O que Deus fala? Olha, como você me serviu bem em questão de Acabe, até 4ª geração teus descendentes vão sentar no trono. Mas aqui tem uma vírgula, mas você não foi inteiro. Você não se apartou dos pecados de Jeroboão. Você não tirou os bezerros. A reforma não foi completa. Tem muito crente que está guardando bezerro na sua vida e não está destruindo esse bezerro. E a Bíblia fala, ninguém pode servir a 2 senhores. Agradaria a um e desagradaria ao outro. Palavras de Jesus. Se você tem algo na sua vida que compete com o seu amor ao Senhor, que compete com a sua devoção ao Senhor, que interfere na sua maneira de servir ao Senhor, isso deve ser eliminado. Idolatria não é apenas uma estátua. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no meu coração. Essa é a maior definição de idolatria. Se existe algo que está roubando a sua qualidade de servir a Deus, aquilo está se transformando num ídolo e precisa ser eliminado. Senão a consequência um dia vai chegar. Você vai perder a sua salvação? Não, porque quem garante a sua salvação é Jesus Cristo. Quem comprou você é Jesus Cristo. Quem deu o selo que garante que um dia você vai ressuscitar é Jesus Cristo. Mas a consequência vem, porque a Bíblia fala, veja como andais. Cuidado. Tem gente partindo mais cedo daqui, entendeu? Por causa que tem ídolos no coração. Tem coisa tomando o lugar de Deus. Pode ser o seu trabalho, pode ser o seu carro, pode ser o seu lazer, pode ser o seu filho, pode ser o seu casamento, uma série de coisas. Isso aí somente o Espírito Santo pode dizer. Mas começa a prestar atenção
com o que você gasta tempo e de que maneira aquilo interfere no teu relacionamento com o Senhor. Se está roubando o tempo do Senhor, começou a virar um ídolo. E tem que ser repensado. Isso falando alguém para vocês conhecem a minha vida, vocês sabem o que eu gosto de fazer, vocês sabem que eu gosto de ir para o mato, gosto de ir para os morros, gosto de fazer minhas coisas, mas assim, sempre Deus em primeiro lugar. É inegociável. É inegociável, sempre Deus tem que ser o primeiro, amém? Versículo 32. Naqueles dias começou o Senhor a diminuir os termos de Israel, porque Azael os feriu em todas as fronteiras de Israel, desde o Jordão até o nascente do sol, a toda a terra de Gileade, os Gaditas, os Rubenitas, os Manassitas, desde Aroer, que está junto ao ribeiro de Arnon, a saber, Gileade e Bazã. Ora, os mais atos de Jeú, tudo quanto fez e todo o seu poder, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeú dormiu com seus pais e o sepultaram em Samaria. E Jeoacás, seu filho, reinou em seu lugar. E os dias que Jeú reinou sobre Israel em Samaria foram 28 anos. Olha que interessante, Jeú tem um reinado longo. Nós temos que lembrar que a expectativa de vida naquela época não era tão grande. Se alguém chegasse aos 60 anos, tinha vivido muito. Ainda por causa dos cuidados que a lei de Moisés tinha, uma série de regras alimentares que protegia de contaminação por parasita, uma série de coisas, lavagem de mãos. Nós temos que entender que a lei, na prática, trazia um benefício para a saúde. Numa época que não tinha antibiótico, numa época que não tinha coisa errada. Então, até que em Israel se vivia um pouco mais. Mesmo assim, chegar nos 60, não era qualquer um. Davi, que chegou nos 70, já tinha dobrado o cabo da Boa Esperança, fazia tempo. Então esse camarada aqui, Jeú, ele foi honrado por Deus, foi enterrado com seus pais, viu seus descendentes assumir o trono, reinou por praticamente 3 décadas. Por quê? Porque ele foi fiel à palavra do Senhor. Qual foi seu erro? Não limpou os bezerros de Betel e Dan e exagerou um pouquinho. Porém, a gente percebe que ele foi um rei que cumpriu o seu propósito. E o seu filho começa a reinar em Israel. Agora, Azael aparece de novo na história. Lembra? O profeta Eliseu mandou o profeta, vai ungir Azael. Quem ungiu Azael? Deus. Quem comissionou Azael, rei da Síria? Deus. Quem colocou Azael como inimigo de Israel e de Judá? Deus. Percebe como Azael é usado em toda a narrativa? Para juntar os 2 reis, para juntar a família de Acasias, quem foi o instrumento usado? Azael. Aí você pergunta, Senhor, por que prosperam os ímpios? Gente, sempre que uma autoridade ímpia assume o poder, primeira coisa que eu tenho que entender, aquela autoridade, toda a autoridade da terra foi Deus que colocou. Mas, Senhor, Azael é um feiticeiro. Azael sacrifica os ídolos. Como? Sim, ele é instrumento de juízo para o povo. Sempre que Deus coloca uma autoridade ímpia, é juízo contra o povo. Qualquer país do mundo que você olhar uma autoridade, ela serve aos ídolos, ela serve à feitiçaria. Aquilo é sinal de que Deus está trazendo juízo. Só que esse Azael foi o camarada usado para reduzir as terras de Israel. Por causa da ação dele, 2 reis e suas famílias morreram. Foi feita uma limpa. Agora, a desgraça não para só aqui. Vamos ler o primeiro versículo do capítulo 11. Diz assim: Vendo, pois, Atalia,
mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Até aqui. Acasias morre na mão de Jeú. Os irmãos de Acasias morrem. A mãe dele, filha de quem? De Jezabel e de Acabe. Mata todo mundo. Só vai escapar uma criança chamada Joás. E essa mulher, ela executa toda a sua família, todos. Matou filho, matou neto, matou todo mundo. Um excelente exemplo para o Dia das Mães. Lembra que eu falei que a Thalia era pior que Jezabel? Nem Jezabel fez isso. Ela conseguiu superar a crueldade da sua mãe. Executou todo mundo. E olha, Joás só não morreu por quê? Porque Deus tem uma aliança com Davi. E Deus falou, nunca faltará descendente teu no trono de Israel. Porque se Deus não tem essa aliança, nem Joás escapa. E o mal vem, tanto sobre o reino do norte, como sobre o reino do sul. E essa mulher maligna vai reinar por 6 anos. Tudo isso, juízo de Deus. Tudo isso porque lá atrás o bondoso rei Josafá foi se unir com uma família maligna. Uma família que servia a Deus, um rei que servia a Deus se une com uma família de idólatras, adoradores de Baal. Por causa de conserto político, por causa de talvez gostos pessoais. Se Josafá soubesse que daquele casamento do seu filho com aquela mulher maligna Thalia, toda a sua descendência ia ser morta, será que ele ia dar o filho dele em casamento? O que eu aprendo aqui? Depois da sua decisão por Cristo, a coisa mais importante que tem é com quem você vai casar. Porque vai ter consequência nas gerações. Por isso é nosso papel como igreja orientar nossos filhos, orar por eles e buscar o melhor para a vida deles. Entendendo a seriedade do mundo espiritual. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo e pedindo, Senhor, que o Senhor venha nos guiando em tudo, nos dando sabedoria e discernimento. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Glória a Deus.